Vai. Fala, Paulo, beleza, cara? Opa, beleza? Boa noite, Paulo. Boa noite. Depois eu vou tentar novamente, hoje eu tô com você. Rapaz, sua voz tá muito picotada, cara. Não consigo entender. Pessoal, vamos começar aqui. Essa noite nós Tá me vamos ouvindo fazer agora? Agora melhorou. Agora melhorou. A nossa experiência de experimento de hoje vai ser relacionado à estática, que envolve quando eu tenho dois corpos, por exemplo, e os corpos estão em equilíbrio. Então, como é que eu posso descobrir que um corpo está em equilíbrio? Ele tem que atender duas situações. A primeira é que o somatório das forças que agem nesse corpo ou no sistema
seja igual a zero e que também os momentos, a somatória dos momentos sejam igual a zero. Então, hoje, a prática é bem simples, é bem intuitiva, é uma prática que, como se fosse aquela balança, é uma balança de peso, né? E a gente vai calcular momento e força para descobrir quais são os valores dos pezinhos aí que a gente vai usar. Então, mesma coisa de sempre, aqui temos uma apresentação, como é que funciona uma balança de prato e qual é a equação de equilíbrio de momentos para validar o equilíbrio de um corpo rígido. Lembrando que momento é força vezes a distância do eixo de rotação. Então, deixa eu desenhar aqui que acho que vai ser melhor. Então, o momento nada mais é do que a força aplicada vezes a distância até o eixo de rotação. Então, se eu tenho aí, vamos supor, uma barra que ela está presa aqui, e eu tenho uma força atuando nessa barra, justamente aqui no finalzinho dela, essa força vai fazer o quê? E ela está presa só aqui, ó. Aqui ela está presa, ó, ela está engastada, que a gente chama. O que ela vai fazer? A tendência, se ela tivesse uma rótula aqui, se ela tivesse solta aqui, não solta verticalmente, mas solta, se ela pudesse rotacionar. Qual é o sentido de rotação? Ela ia fazer isso aqui, né? Então, esse apoio aqui, ele vai estar gerando uma reação de momento para cá, por isso que essa barra, nesse caso, ela não sofre, ela não desloca. Mas o momento é justamente isso. É essa força F aqui, vezes a distância até o eixo de rotação. Seria essa distância aqui. Tá legal? Esse D aqui. Então, o momento que essa força, por exemplo, aplica nessa barra, o M, que é o momento que essa força aplica nessa barra, vai ser a força vezes essa distância D aqui no caso. Então, é assim que a gente calcula o momento. Lá na hora que a gente for fazer o nosso experimento com a balança de pratos é o quê? Ela tem uma base, vou fazer uma base triangular aqui, ó. Aqui a gente tem uma rótula, e aqui a gente tem um braço para cá e um braço para cá. Aqui nesse braço aqui a gente tem um pezinho, que ele desloca tanto para a direita quanto para a esquerda. E desse outro lado aqui a gente tem o prato, onde a gente vai colocar os nossos objetos. Por exemplo, esse objeto aqui. Esse contrapeso aqui tem a massa conhecida. Por exemplo, eu acho que no nosso caso vai ser 500 gramas. 500 gramas. O que consiste a prática? Nós vamos colocar o peso aqui em cima do prato, da balança. Essa balança, a tendência dela, dependendo de onde estiver esse contrapeso, é fazer rotacionar para cá, certo? Nós vamos pegar esse contrapeso e vamos mexer ele ou para a direita ou para a esquerda até que a gente ache o equilíbrio. A partir do momento que a gente achou o equilíbrio, se, por exemplo, eu peguei... Onde ele está aqui agora está em equilíbrio, vamos supor. Eu não sei qual é o peso, qual é o valor dessa massa, desse objeto que está do outro lado de cá, e quero descobrir. Então, eu vou ter a distância desse ponto de aplicação dessa força peso aqui, daqui até aqui. Essa distância ela vai ser conhecida, vou chamá-la de D1. E essa distância aqui também vai ser conhecida. Eu vou chamar de D2. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir esse peso aqui? Esse peso aqui, ó. Eu sei que qual é a força que esse peso está fazendo no meu sistema? É uma força para cá, que é a força peso. Qual é a força que esse contrapeso está fazendo? Também é uma força para cá, ó, que é a força peso dele. Notem que as duas setas estão para baixo, só que aqui eu tenho um eixo. Então, essa seta para baixo vai fazer momento para cá,
E essa seta para baixo vai fazer momento para cá. Ó. Tá vendo como que os momentos se igualam, se isolam? Então, a somatória dos momentos vai ser igual a zero. Momento não é força vezes a distância? Então, peso vezes peso 1 vezes a distância 1 vai ser igual ao peso 2 vezes a distância 2. Peso não é massa vezes a gravidade? Então, massa 1 vezes a gravidade vezes a distância 1 vai ser igual a massa 2 vezes a gravidade vezes a distância 2. Essa gravidade aqui, eu posso cortar com essa gravidade aqui, então fica massa 1 vezes D1 é igual a massa 2 vezes D2. Massa 1 eu não tenho, quero descobrir. Massa D1 eu tenho, M2 eu tenho, que vai ser isso aqui, e D2 eu também tenho, que vai ser isso aqui. Então, é basicamente isso aí que a gente vai fazer na aula hoje, na aula prática de hoje. Eu vou fechar isso aqui, vou abrir novamente lá a nossa unidade de aprendizado. Sumário teórico, para fazer um roteirinho do experimento, que eu vou abrir aqui uma aba separada. E o pré-teste. Pré-teste é, como sempre, a gente vai trabalhar com as perguntinhas, né, que eles sempre fazem aí antes de a gente começar o experimento propriamente dito. Vou colocar meu celular para carregar aqui só um minutinho. Beleza. Então, vamos lá. A estática é a parte da física que estuda o sistema sob a ação de forças que se equilibram. Então, física que se equilibram. Foi o que eu falei. Se a gente está trabalhando com estática, eu estou trabalhando com equilíbrio. Estou trabalhando com corpos que estão equilibrados. E é uma parte da física, né? Mesmo que a gente está estudando física. Assinale as alternativas corretas. A estática é a parte da física que trata dos corpos de equilíbrio, certo? A estática é a parte da física que trata de corpos em movimentos. Não. Para haver equilíbrio de um corpo, é necessário que a soma das forças nesse corpo seja nula e que o momento resultante também seja nulo. Tá certo. A condição de equilíbrio é justamente essa. A condição de equilíbrio é que o somatório das forças seja igual a zero e o somatório dos momentos seja igual a zero. É muito importante a gente saber isso. Então, 1 e 3. Quais são as duas importantes condições que precisam ser consideradas ao estudar equilíbrio de corpos rígidos em um plano? Primeira, traça do equilíbrio das forças, ou seja, para haver equilíbrio necessário, o somatório de forças atuantes no corpo seja nulo, ok? A segunda, traça do equilíbrio dos momentos. É preciso que o somatório dos momentos dessas forças também seja nulo, certo? É essa aqui mesmo. A alternativa relaciona o conceito de estática com o nosso dia a dia. A estática é a base de todas as estruturas que vemos no dia a dia, desde prédios e pontes, são calculados através das equações estáticas. Tá certo. A gente trabalha muito, quando a gente, pessoal de engenharia civil aí, nós trabalhamos muito com estática na hora que a gente vai fazer o estudo das estruturas isostáticas, estruturas hiperestáticas, que é o que a gente procura, né? A gente procura uma estrutura que esteja em equilíbrio, né? Para não cair, né? Para a gente não ter nenhum problema de queda, de ruptura, de fratura, de nada nesse sentido. Então, a gente sempre usa a estática de começo ao fim. E para a gente é muito importante, tanto as forças em equilíbrio, quanto os momentos em equilíbrio. Dentre as leis de Newton, qual delas relaciona diretamente com a estática? Acho que é a primeira lei de Newton. É a força resultante. Essa lei estabelece que quando a força resultante externa que atua no corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou se desloca com velocidade constante. Então, isso é importante. Se eu tenho um corpo se eu tenho um movimento uniforme, eu também tenho um equilíbrio. Vocês concordam comigo? Porque se eu tenho um movimento uniforme, não há forças, ou as forças atuantes do corpo são nulas, elas se anulam. Então, quando eu tenho também um movimento uniforme, que não há velocidade, alteração da velocidade, não há aceleração no caso, quando a aceleração é zero, eu também vou ter um equilíbrio. E essa lei fala que a força resultante é massa vezes aceleração, né? FR igual a M vezes A. A aceleração sendo zero, a força resultante é zero. É isso que ele está falando aqui. E aí nós vamos para o experimento propriamente dito.
peço que todos abram aí o experimento. Vou guardar um tempinho para todo mundo conseguir abrir certinho aí. E depois a gente começa. Tá beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. O experimento de hoje é o princípio da conversão de energia? O experimento de hoje é o... Deixa eu só ver o nome dele aqui certinho. É o último. É estática balançada de Isso. prato. Balança de prato. É isso. Estática, balança de prato. É essa aí. Aí eu já assisti o experimento já. Isso, abre aí. Vai abrir esse aqui, essa tela aqui, ó. E aí, pessoal, aqui está a nossa balança de prato, ó. É o que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem um prato, nós temos uma distância pré-estabelecida daqui até aqui. Aqui nós temos o braço e aqui nós temos o nosso contrapeso, que a gente vai conseguir mover ele de um lado para o outro, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver em qual posição que ficou o nosso contrapeso. É interessante que ele também mostra para a gente aqui, quando a gente clica em inspecionar aqui, ele mostra qual é a distância certinho, isso é importante também. No relatório, eu vou pedir para vocês que façam esse relatório, mesma coisa, utilizando o roteiro, porque aí nesse roteiro vocês vão poder responder as perguntas que estão lá nesse roteiro aí. Ele me dá, só estou vendo aqui no roteiro aqui, Paulo, o meu acabou de abrir agora. tá ótimo. Aguarda um minutinho aí. Agora está aparecendo o peso do prato aqui. Deixa eu ver como é que faz para aparecer o peso do prato. Aí, quando a gente para o mouse em cima do prato, aí ele dá ali a massa do prato e a distância do centro de rotação, do centro de eixo de rotação, até o ponto onde o prato aplica força. Alguém ia falar alguma coisa aí, o que é? Não, eu ia falar só como é que viu o peso do prato, que era só parar o mouse em cima. Você tinha perguntado. Isso aí. E o contrapeso é a mesma coisa. O contrapeso tem a massa de 500 gramas. Aí, só você deixar o mouse em cima dele. Ô, Paulo, você pode repetir aí que eu não entendi, cara? Tá acontecendo um negócio aqui na rua, aqui, o pessoal passou gritando. Não, beleza. O peso do prato, se você deixar o mouse em cima do prato, ele vai te dar a distância do centro para o eixo de rotação, do centro do prato para o eixo de rotação, e vai te dar a massa do prato. É muito importante você anotar essa massa do prato, por quê? Porque na hora que você colocar um peso aqui em cima, vai ser a massa desse peso aqui, mais a massa do prato, né? Então, por isso que é importante.
Ô, Paulo, eu poderia fazer a anotação de tudo, então, nesse caso? Como assim? Anotar a distância do centro para o eixo de rotação, Você tem a que, massa. você tem que anotar. Aham, vou fazer isso agora. O meu peso não está querendo ficar no prato, olha que doideira. Tá. Beleza. Alguém não conseguiu abrir, galera? Bem, todo mundo conseguiu abrir, então nós vamos fazer o seguinte. A ideia do experimento é fazer com que a gente descubra o peso de todos esses pezinhos aí, desde o peso menorzinho até o médio, até o maior. Então, qual é o método? Eu coloquei aqui a minha balança no frontal aqui, para ficar melhor. Então, eu vou pegar o peso pequeno e vou colocar em cima do prato. Quando eu coloco o peso pequeno em cima do prato, o que está acontecendo? Esse peso está gerando um momento para cá, que está sendo maior que o momento que o contrapeso está gerando para cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse contrapeso e ir mexendo ele para a direita. Ó. Intuitivamente, a gente já sabe disso. Ó, opa, passou. Quando eu passo, ó, a balança pende para o outro lado. Quer dizer, então, que o momento que esse peso aqui está fazendo para cá está sendo maior que o momento que esse peso, mais o peso, que o pezinho, mais a massa do prato está fazendo para cá. Então, eu passei, eu tenho que voltar. E aí eu vou voltando até eu conseguir chegar no equilíbrio. Vamos ver qual que vai ser o equilíbrio. Ó, cheguei no equilíbrio aqui. Minha balança está equilibrada. Eu posso vir inspecionar e ver que peso, a massa do prato, mais a massa desse meu pezinho aqui, vezes a distância, que é 14,5, vai ser igual a massa do meu contrapeso vezes a distância do meu contrapeso até o meu eixo de rotação. Então, é basicamente fazer isso. Fazer para cada um dos pesos fazer isso aqui, anotar os resultados e responder o questionário que está lá no roteiro. Alguma dúvida? Bem, se não tem dúvida, gente, é só fazer agora a prática, tá bom? Qualquer coisa, chama que eu estou por aqui. O meu, Paulo, não tá aparecendo a medida, não. Você apertou em inspecionar aqui? Calma aí. Conseguiu, André?
Meu, ele só aparece a barrinha, ó, contrapeso, prato e frontal. As barrinhas de cima aqui ele não aparece, não. Ó, você tá vendo aí minha tela? Sim. Aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo meu mousezinho aí, ó? Aqui, ó. Aparece. Apertei aqui. Conseguiu? Sim. O contrapeso é 7,9 centímetros, né? Aí depende do seu experimento aí, ué. Pode ser que seja diferente do meu. Você vai anotar o que estiver aparecendo no seu aí, entendeu? Aham. Ô, Paulo, boa noite. Oi, boa noite. Aqui, vai fazer um peso só em cima ou depois vai botar os 3 pesos? O que é interessante é descobrir qual é o valor do peso de cada um. Se você quiser fazer o conjunto, também não tem problema. Mas a partir do momento que você descobre o peso de cada um, teoricamente, você consegue descobrir aí qual vai ser o sistema quando tiver mais de um. Ah, tá ok, beleza. Lembrando que aqui a gente está desconsiderando o valor da massa da haste, que também faz peso aqui. Provavelmente, isso aqui é feito de tal forma que essa haste, onde fica essa haste aqui do lado de cá e do lado de cá, onde segura essa balança, ela se autoequilibra. Aqui, isso aqui deve ter o mesmo valor disso aqui. Por isso que a gente consegue desconsiderar. Nesse caso, pessoal, o resultado vai ser muito próximo do teórico. Muito, muito, muito próximo do teórico. Porque aqui a gente não tem influências externas, entendeu? Agora que eu equilibrei a balança, eu faço o quê, Paulo? Você anota as instâncias. Como é que você vai conseguir calcular quanto vale esse peso? Qual é o valor dessa massa aqui? Como é que você vai fazer? Aí eu botei o peso e equilibrei a balança. Uhum. Fazer a anotação. Mas como que você vai descobrir? O experimento é quanto tem de massa esse pezinho que está em cima da minha balança aqui, nesse sistema que eu montei aqui. Vou fechar aqui e vou abrir o pente de novo, para explicar de novo. Tá aqui, ó. O que está acontecendo ali é justamente isso que eu desenhei aqui para vocês. Aquela massa lá, aquele peso lá está aqui, o contrapeso está aqui, D1, no meu caso, deu 14,5, na verdade, acho que todo mundo vai ser 14,5. D2 deu 7,9, o meu aqui. Esse peso aqui, eu sei que ele existe por causa dessa massa de 500 gramas aqui, mas eu já mostrei para vocês que a gente não precisa trabalhar com peso, a gente pode trabalhar com massa, porque a gravidade é igual. Esse peso aqui, eu não sei quanto que vale ele, é justamente o que eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Lembrando que essa massa 1 aqui, ó, essa massa 1 que eu coloquei ali, é a massa do meu pezinho, que eu vou chamar de P1, mais a massa do prato. É só eu fazer essa igualdade aqui. Então, de novo, mais simples agora. Tá aqui minha balança com a minha rótula. Eu vou desenhar como se fosse um ponto, tá? Ok. 14,7,9. Deixa eu melhorar isso aqui.
que eu tenho? Eu vou ter uma força-peso aqui, que eu vou chamar de P1 mais peso prato, PPR. Do lado de cá, eu vou ter o peso do contrapeso. O momento vai ser igual, porque está em equilíbrio. Então, o somatório dos momentos vai ser igual a zero. Quando eu faço o somatório dos momentos, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar um sentido, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou falar que o meu momento para cá é positivo. Só que eu tenho que olhar sempre no meu ponto de rotação. Então, ó, o momento que o peso do contrapeso faz vai ser positivo ou vai ser negativo? O que vocês acham? Com o meu sistema aqui, eu estou adotando o momento para cá positivo. O que vocês acham? Acho que vai ser negativo. Por quê? Porque o momento que você está fazendo, que o peso está fazendo em volta do eixo, ele está para o lado negativo, pela esquerda, olha. Mas eu não falei que o meu momento... Olha como que eu adotei, ó. Eu adotei que esse sentido de rotação aqui é positivo. Então. Qual é o sentido de rotação dessa força em relação a esse ponto aqui? Não é assim? Então vai ser positivo, né? Esse vai ser positivo. Agora o outro. Esse momento em relação a esse ponto aqui, não está fazendo isso? Uhum. Isso aqui não é contrário a isso? Então ele tende ao outro lado, né? Como assim? Tipo assim, porque uma força está fazendo uma força positiva e no caso momento, o outro. Essa força faz um momento positivo e essa união de forças vai fazer um momento negativo. Por isso que na hora que eu fizer lá o somatório dos momentos, vai ficar mais o momento da PCP, que é o contrapeso, menos o momento de P1 mais P do prato. É assim que vocês vão fazer. É bem simples. No caso, vai ser só isso aí só mesmo, né, Paulo? Somar o peso, descobrir o pezinho do contrapeso, fazer os cálculos, fazer o relatório e responder as perguntinhas lá, né? Isso aí.
Bem, Então já acabou, então? quem fez os 3 pesos, acabou. Como eu te falei, eu tô sem computador no momento. Aí quando eu consertar, eu vou fazer tudo certinho e te mando. Beleza. Beleza? Valeu, galera. Falou. Ô, Paulo, você só consegue voltar nos cálculos de novo para eu poder copiar as fórmulas? Tá meio bagunçado. Eu acho que vai ser melhor você dar uma olhada no livro, André. Aqui tá meio bagunçado. Meio bagunçado? Não, tá completamente bagunçado. Isso aqui eu acho que você vai acabar se complicando mais do que aprendendo aqui. Vou fechar isso aqui, apagar esse trem. Pessoal, aqui só para a gente já começar a pensar assim, olha só. Qual dos dois tem a maior massa? O contrapeso ou o prato mais espesinho aqui? O prato. Por quê? Porque a massa acredito que a massa do prato seja 14,5 e a do contrapeso deu 7,8. Olha, o 14,5 e o Não, que isso é 7,9 distância. é a distância. Não pode confundir essas coisas. Vocês já estão no terceiro período já. Não pode confundir distância com massa, velocidade com aceleração, espaço com tempo. Isso não pode acontecer mais. Já passou do tempo de vocês fazerem isso. Aqui é distância, não é massa. Você acertou no seu raciocínio. O contrapeso é mais pesado que a massa e o prato juntos. Por quê? Porque ele, com uma distância menor ao eixo de rotação, conseguiu equilibrar esses dois. Se eu colocar aqui, ó, mais 1, mais 2, provavelmente eu vou ter que aumentar, vou ter que passar do 14,5, olha lá, ó. 15,1, por exemplo. Isso aqui quer dizer que essa soma dos 3 aqui é mais pesado, tem mais massa do que o contrapeso. Tá? Só tem que tomar muito cuidado para não confundir, tá, gente?
Galera, todo mundo conseguindo fazer aí? Eu fiz o primeiro, professor. Aí o segundo agora tem que calcular todos os pesos junto? Não, você vai fazer um peso de cada vez. Só para os 3 pesos. Ok. Entendeu? Ô, Paulo, são 3 pesos rígidos, não é isso? Isso, são 3 pezinhos. Parece que eu tô vendo que tem 4 aí no seu. Não, são 3, são 3.
No meu aqui tem 4 pezinhos no meu. Vou falar um aqui. Se No meu tiver também tem 4 pesos, faz com 4. Ah, tem 4 mesmo ali. Tem um pequenininho embaixo ali que eu não tinha visto, não. São 4 mesmo, galera. Foi mal aí. Tem um pequenininho aqui que eu não tinha visto. São 4 pesos mesmo, hein?
Ô, Paulo, Fala para nós. eu tava dando uma olhada no roteiro aqui. Eu não tô achando a fórmula para poder fazer a conta. Mas você vai usar o somatório de momentos igual a zero aí. Ah, sim. Momento é força vezes a distância da aplicação da força ao eixo de rotação. É o que que eu fechei agora. É o que eu tinha colocado lá no Paint lá.
Ô, Paulo, eu vendo a função aqui, então o peso do prato é um peso, certo? É o peso 1. Uhum. Então, aí eu vou fazer o peso do prato vezes a gravidade, certo? Não. Você vai fazer a massa do prato vezes a gravidade, e aí você vai achar o peso do prato. No caso, a gravidade não tem, pelo que eu vi da fórmula. 9,8. 9,8? É. Mas você nem vai precisar dela, porque na hora que você igualar os momentos, você vai poder cortar a gravidade de um lado e a gravidade do outro. Mas se quiser fazer, não tem problema. Eu estou fazendo anotação que fica melhor para calcular. Uhum. Não, o melhor para calcular é você fazer literal, sem colocar valor, cortar tudo que você tiver para cortar e fazer a fórmula mais concisa possível, menor possível. Mas pode fazer do jeito que você achar melhor. 9,8. Aí a massa aqui é 200, certo? Do prato, sim. Então. Aí a rotação, no caso, é a distância, certo? A distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. É, que no caso é 14,5. Isso aí. Aí essa distância é para os dois pesos? Para peso e para o contrapeso? O contrapeso está a qual distância aí? Ah, não, a distância aqui do contrapeso está errada, é 5,8, achei aqui. Uhum. Mas aí, como que você está montando? Você está usando só a massa do prato? Não, é porque, tipo assim, eu tô tentando entender o jeito que fazer aqui, entendeu? Aí agora que eu vou equilibrar, porque Ó, eu... dá uma olhada aí. Deixa eu fazer um aqui para você ver. Dá uma olhada aí na minha tela. Tô vendo aqui. Beleza? Tá. Então, vou equilibrar aqui agora, ó. 7,3. Tá vendo Tô aí? vendo. Sim. Tá, beleza. Agora eu vou fechar isso aqui e vou desenhar primeiro para eu mostrar para você o que é o esquema aqui, ó. Beleza. Eu vou só transferir para cá o que está lá. Aqui eu tenho... Eita! Aqui eu vou ter a minha balança. Vou vendo aqui, olha. 14,5, 3,7. Aqui eu vou ter o meu ponto de apoio. Certo? Certo. Esse ponto de apoio aqui nada mais é do que o eixo de rotação da minha balança. Beleza? Sim. Eu vou ter uma força aplicada aqui. Sim. E vou ter uma força aplicada aqui. Correto? Correto. Beleza. Essa força que está aplicada aqui, ó, que eu vou chamar de F1, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual o peso do prato, correto? Sim. Mais o peso da minha massa 1. O peso do meu pezinho. Vou botar peso do peso 1. Correto? Sim. Entendeu? Só pausa aí para mim fazer essa anotação aqui, rapidinho.
Beleza? Sim. Então tá bom. Do lado de cá, eu vou ter a minha F2, que vai ser igual ao quê? Ao peso do contrapeso. Certo? Vou só anotar aqui rapidinho. Certo. Beleza. Então tá bom. Eu vou adotar o sentido de rotação horário como positivo. O que eu preciso fazer aqui? Eu tenho um equilíbrio. A minha balança está equilibrada, certo? Certo. Se minha balança está equilibrada, significa que o somatório dos momentos, que seria o o somatório dos momentos vai ser igual a zero. Quando eu falo que está equilibrado, equilíbrio, somatório dos momentos vai ser igual a zero. Então, o que significa isso? Que o momento que a força 1 faz vai ser igual ao momento que a força 2 faz. Agora, eu vou provar isso matematicamente para você. Deixa eu só copiar agora rapidinho aqui. Não copia, não. Entende primeiro. Aham. Olha só. A força F2, eu estou olhando no meu eixo de rotação. Ela está fazendo um momento no sentido... A minha força F1 está fazendo um momento aqui, ó, no sentido positivo do meu momento. Concorda? Sim. No eixo de rotação, essa força aqui está fazendo um momento aqui. Então, isso aqui vai ser positivo. Certo. A F2 está fazendo aí no sentido horário, tá vendo? Ó, no sentido horário, ó. A F1, relacionada ao meu ponto, vai fazer o momento para cá, ó. Certo? Momento ao contrário, né? Ao contrário, exatamente. Está no sentido anti-horário, ó. Então, isso aqui vai ser momento negativo. Então, no meu equilíbrio de forças, o que eu vou ter? O somatório dos momentos é igual a zero. Então, o momento de F2 menos o momento de F1 vai ter que ser igual a zero. Se eu passar o momento de F1 para lá, eu fico que o momento de F2 vai ser igual ao momento de F1. O que é o momento? É a força vezes a distância. Então, F2 vezes a distância 2 vai ser igual a F1 vezes a distância 1. Beleza. Deixa eu só colocar aqui o que é essa distância. Essa distância nada mais é do que a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui. Entendi. Isso aqui vai ser D1 e isso aqui vai ser D2. Beleza? Certo. Show de bola. O momento é zero no caso, porque as duas funções estão equilibradas, certo? O somatório do momento é que é zero, não o momento é que é zero. O somatório dos momentos é zero, porque está equilibrado, exatamente. Ah, tá, entendi. Então, beleza. F2 vai ser o peso do meu contrapeso. Só que, como é que eu faço para calcular o peso de qualquer coisa? É a massa do contrapeso, MCP, massa do contrapeso, vezes a gravidade. Certo? Certo. E isso vale para cá também. Então, F1 vai ser igual a massa do prato vezes a gravidade, mais a massa do peso 1 vezes a gravidade. Beleza? Beleza. Então, eu vou pegar isso aqui e vou alterar aqui embaixo, aqui, ó. Então, em vez de F2, eu vou ter o quê? A massa do contrapeso vezes a gravidade.
é igual. F1 é o quê? A massa do prato vezes a gravidade, mais a massa do peso 1 vezes a gravidade. Como eu tenho gravidade multiplicada aqui e multiplicada aqui, eu posso... Porque se eu fizer aqui massa vezes gravidade, dividido pela gravidade, é a mesma coisa que eu vou e volto. Então eu posso dividir tudo. Eu vou pegar tudo e dividir pela gravidade, ó. Então eu vou pegar MCP vezes a gravidade dividido pela gravidade, vai ficar só o MCP, que é a massa do contrapeso, igual massa do prato vezes a gravidade dividido pela gravidade, massa do prato, mais... Só faltou a distância aqui, né? Massa vezes gravidade vezes a distância 2. Aqui eu vou colocar em evidência. Vezes a distância 1. Massa do prato mais massa do peso vezes D1. Vezes D2. Entendeu o que eu fiz? Aham. Eu dividi tudo pela gravidade. Sim. Aí, no caso, você cortou, né? Eu dividi tudo, dividi isso aqui pela gravidade, dividi isso aqui pela gravidade, dividi isso aqui pela gravidade. Porque eu posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu faço uma operação de um lado da igualdade e repito essa operação do outro lado da igualdade, a igualdade vai continuar existindo. Entendeu? Vai voltar a mesma coisa. Beleza. Massa do contrapeso, 500 gramas. Mas eu vou usar aqui tudo do sistema internacional. 0,5 vezes a distância entre o contrapeso e o eixo de rotação. No meu caso, deu 7,3 centímetros. Então, 7,307, 0,073 metros. 7,3 centímetros. É igual. Massa do prato, 200 gramas, não é? 0,2 gramas. Mais massa do peso, é o que eu quero achar. Vezes a distância 1, que é 14,5, vai dar 0,145 metros. Ok? Tá conseguindo acompanhar até aqui? Certo. Show. Então, o que eu vou fazer agora? 0,5 vezes 0,073. 0,0365 é igual 0,2 vezes 0,145. 0,029 mais 0,145 M peso 1. Beleza, feito isso, eu vou virar essa igualdade que vai ser igual. Se eu pegar 0,0365 é igual a 0,029 mais 0,145 massa do peso 1. Isso aqui é a mesma coisa que 0,145 vezes a massa do peso 1 mais 0,029 igual a 0,0365. Vou passar para lá. 145 M peso 1 é igual a... Vou passar para lá diminuindo agora, né? Vai dar 0,0365 menos 0,029. 0,0075. Então, M peso 1 vai ser igual a 0,0075 dividido por 0,445. Isso aqui vai ser igual a 0,052 quilogramas, que é igual a 52 gramas. Descobri que a massa do peso 1 equivale a 52 gramas. É isso que tem que ser feito. Se eu não errei nada aqui. Só deixa nessa página aí para mim poder... Então, a massa do conjunto vai ser...
É isso mesmo, tá certo. Eu vou apagar essa parte aqui. Vai comer. Tá errado? Pede aí, vou te ajudar. Sim. Beleza aí, André?
Eu tô fazendo aqui o passo a passo aqui, professor. Eu tô montando a fórmula agora, para poder fazer os cálculos. Não, sem problema. Sem problema. Se cair, é porque meu celular acabou a bateria, porque tá 1%. Tem problema não, cara. Pode ir fazendo aí. Aqui é Se tranquilo, você Paulo. tiver dúvida, achou, Alessandro? Se você tiver dúvida, André, depois, você vai continuar com acesso aí ao laboratório. De que se tiver dúvida, depois você me procura, não tem problema não. Mas se você quiser fazer agora, é melhor. Pode deixar que eu tô fazendo aqui, tô fazendo devagarzinho para poder ver cada passo a passo. Faz outro relatório e te manda aí, né, Paulo? Isso aí. Show de bola. Beleza, Paulo. Fica assim, então. Show, cara. Boa Vou noite lá. aí. Valeu, boa noite, Paulo.
Ô, Paulo, no meu primeiro peso encontrei 0,435. Tá, faz sentido. Faz sentido. Você botou 0,400 e... Não, peraí. Tem alguma coisa errada. 0,0435. Eu acredito que esteja errado isso aí. Não, qual o peso que você fez que deu isso? Eu peguei o primeiro valor do peso. Não, mas deu qual o peso que você usou? 0,20. Peso maior? Isso. Ele sozinho? É, ele sozinho. Você não esqueceu de somar a massa do prato, não, cara? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá errado. Tá errado, sim. Tá muito alto. Eu não somei, não. Foi na hora porque eu só fiz os valores de vezes. A massa eu acho que eu esqueci. Vou refazer de novo aqui, peraí. Faz as contas de novo aí. Aham. É o peso maior que você tá fazendo? Isso, é o peso maior. O contrapeso ficou em qual posição? O contrapeso ficou. Ele ficou do outro lado. Porque eu passei ele, eu tive que jogar a letra para cá, aí o contrapeso Não, que ficou do letra? outro lado. Não. Qual é a posição do contrapeso que você... Qual é a distância do eixo do contrapeso que você ficou? Ah, na tabelinha aqui? Na balança. Na balança. Ele ficou 10,1. 10,1. Isso. 10,1. Tá, tem que dar uns em torno de 148 aí a sua resposta. É 145? Em torno de 148. Aham, vou refazer aqui e vou ver o que vai dar.
Aí, Paulo, agora eu achei 140. 140 tinha que ser entre 148 e 150. Dá uma conferida nos seus cálculos aí de novo. Porque olha só, Aham. deixa eu fazer aqui, ó. Contrapeso vai ser a massa do contrapeso vezes a distância. Você falou que deu 10,1, não foi? Isso. 10,1. Isso aqui dividido pela distância do negócio do prato, que é 14,5, menos 200. 148,27, mais ou menos, que tem que dar. Você Aham. está Vou fazendo, fazer. você tá fazendo com gravidade? Como é que você está fazendo? Você está multiplicando pela gravidade ou não? Não, a gravidade eu tô cortando. Tá ótimo, beleza. Vê aí, tem alguma coisa errada aí. Aham, vou refazer aqui para ver.
Ô, Paulo, eu vou ir fazendo aqui, qualquer coisa, depois eu te falo pelo grupo, se deu certo, tá bom? Tá, joia. Pode falar pelo grupo ou pode falar no privado também. Aham. Falou. Boa noite. Beleza, valeu, Tchau. boa noite.